Olá! A gente piscou e mais uma primavera chegou. E logo ali vem o verão. E é nessa época de temperaturas mais altas que muitas vezes surge aquela vontade de mudar o corpo rapidamente. Mas será que uma mudança brusca faz bem? Será que traz riscos ou benefícios? Nós já vamos saber no programa Bem-Estar SC a partir de agora. Dietas milagrosas, suplementos, exercícios físicos sem orientação. A corrida por uma mudança rápida no corpo pode ser perigosa, ao contrário de uma mudança gradativa de hábitos. E quem vai nos esclarecer mais sobre esse assunto é a médica Isabela Toledo Menezes Neves, ela que tem especialização em nutrologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e também tem a certificação internacional em medicina do estilo de vida. Doutora, muito obrigada por estar com a gente e participar aqui do Bem-Estar SC. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, e a gente já pode começar falando aí sobre mudança de hábito, porque muita gente nessa época resolve mudar os hábitos, mas às vezes essa mudança vem drasticamente, né? Nessa época do ano, o pessoal tira lá a poeira do tênis, que estava já guardado, empoeirado, faz dietas muitas vezes bem restritivas. O que dá para falar sobre essa corrida aí, que muitas vezes esquenta e o pessoal corre para tentar entrar em forma, digamos assim? Isso, com certeza esse é um momento propício aí em que a gente vê muitas pessoas, né, mudando radicalmente, né, os hábitos e o estilo de vida, inclusive fazendo de repente dietas muito restritivas com a finalidade de chegar bem no verão, né, ter um corpo mais bonito, enfim, estar em forma, mas obviamente isso é um tema sazonal, né, que a gente nota com muita frequência e já se começa a fazer essas mudanças agora, mas é importante a gente ressaltar, né, de que isso pode trazer alguns riscos, né, para a saúde, especialmente a nível de questões de hidratação, né, coisas básicas que a gente não liga. Uma pessoa comum, né, sem doenças, por exemplo, renais ou hepáticas, deve consumir um mínimo de 35 a 40 mililitros por quilo de peso em hidratação, né, em água potável por dia. Então, geralmente a pessoa faz a dieta restritiva, mas não hidrata. E essa dieta restritiva geralmente vem, né, sem uma orientação de um profissional adequado, e isso realmente pode provocar aí algumas consequências para a saúde. Doutora, vou até tomar uma aguinha aqui, agora eu fiquei preocupada. Mas em relação à alimentação, quais são os principais riscos, né? O que preocupa mais, se é a alimentação mesmo em si, ou se são suplementos? O que mais chama a atenção e mais preocupa a medicina? Eu acho que dos dois quesitos a gente pode tirar alguns pontos importantes. Em relação à questão alimentar, se a pessoa realmente restringe de uma forma abrupta, a gente tem dois problemas. Ela vai sem orientação profissional, né? Primeiro, que ela vai gerar um choque metabólico agudo. Isso obviamente vai desencadear reações fisiológicas no organismo, que vão ser, né, reações de choque, que o corpo vai tentar aí se adaptar a essas mudanças radicais. E o segundo ponto é que realmente a questão suplementar, que também é associada a essas dietas milagrosas, podem provocar, especialmente quando não são, né, orientadas por um profissional, né, sério, criterioso, podem provocar consequências. Por exemplo, né, a gente sabe aí que popularmente todo mundo suplementa vitamina D, né? Eu acho que é realmente algo muito importante a ser suplementado nos dias atuais. Todo mundo, né, vive encerrado em ambientes mesmo de home office, escritórios, mas uma suplementação não orientada pode fazer com que o corpo, por exemplo, gere uma hipercalcemia. Os níveis de cálcio no sangue aumentam e esse excesso de cálcio acaba tendo que ser excretado. Quem faz esse papel, geralmente, é o rim. Então isso, numa pessoa que não se hidrata adequadamente e suplementa a vitamina D sem orientação, em excesso, pode até provocar a formação de cálculos renais. Então são
delicadezas, né, que realmente um profissional habilitado vai conseguir orientar essa pessoa para ela poder fazer, né, de repente uma readaptação alimentar, não tão brusca, né, não gerando riscos metabólicos e obviamente, junto com as outras medidas para evitar, por exemplo, né, questões de complicações ou formações de algumas incomodidades, como pode ser o exemplo que eu te citei anteriormente. Ou seja, doutora, dá para dizer que a suplementação ela deve ser uma complementação, um complemento de algo que realmente está faltando na gente. Tem que saber se tem o déficit, né? Se está faltando para ir complementar e suprir, e suplementar. Então, como o nome mesmo diz, né, a suplementação é algo complementar à alimentação. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma dieta equilibrada, variada, né, em questões de vitaminas, macro e micronutrientes, ela não deveria ter déficits minerais e nem de vitaminas. O que acontece é que realmente, né, a gente não se alimenta de forma adequada, com as variedades adequadas e acaba, né, tendo deficiências desses elementos que sim, né, podem gerar sintomas e se não são suplementados, eventualmente causar algumas outras, né, incomodidades ou até doenças mesmo que são resultados de déficits de vitaminas e minerais. Doutora, é a vida acelerada que a gente leva muitas vezes, né? E que acaba nos levando para os alimentos ultraprocessados, para aqueles alimentos que a gente desembala, né, mais fácil. São aí o terror da parte nutricional? É algo que a gente realmente vem, né, pensando com muita preocupação. Por quê? Porque são alimentos que são... tem alto índice calórico, né? E são alimentos que a gente chama popularmente falando de alimentos pobres a nível nutricional. Eles não aportam para o nosso corpo, né, aquelas substâncias que vão nos ajudar a construir saúde, a construir tecidos nobres, né, músculos, enfim, tendões, a nos ajudar a que o metabolismo e o corpo esteja funcionando de forma adequada. E isso está relacionado, inclusive, ao aumento, né, atual, inclusive a nível mundial, dos níveis de obesidade. Então, a população está, né, envelhecendo, aumentando o consumo de ultraprocessados e gerando aí mais problemas para a saúde. Então, realmente é um terror, né, esse consumo crescente e acelerado desses ultraprocessados e é algo que nos preocupa sim. Maus hábitos, doutora, podem causar doenças efetivamente? Os maus hábitos, como fator pontual de causa direta, realmente a gente não pode fazer essa afirmação, mas se a gente realmente expandir o olhar, a gente pode dizer que os maus hábitos, né, a falta de um estilo de vida adequado pode favorecer ao debut, né, ao aparecimento de várias doenças que são relacionadas a maus hábitos de vida, como é, por exemplo, né, a diabetes, como são doenças vinculadas às questões cardiovasculares, né, os maus hábitos nos levam a que a gente forme, por exemplo, aquelas plaquinhas de aterosclerose nos vasos, que são, às vezes, os gatilhos para gerar, por exemplo, embolias, infartos, AVCs. Então, realmente, os hábitos e o estilo de vida são algo que a gente precisa olhar com cautela, né, e estar bem assessorado em relação a isso. Bom, no começo a gente falou, né, sobre algumas mudanças que acabam surgindo nessa época do ano, que esquenta, né? O pessoal muda a dieta, às vezes, por conta e aproveita para praticar atividades físicas. Às vezes sem orientação, né? Fica correndo atrás da máquina ali, tentando algum resultado muito rápido. Nesse caso, doutora, tem assim o lado bom e o lado ruim? Por exemplo, é ruim fazer assim, né, querendo resultados muito rápidos, mas é bom para, de repente, iniciar esse hábito. O que a gente pode falar sobre o início de atividades físicas que para muita gente começa quando as temperaturas também aumentam um pouquinho? Isso. Eu acho importante, a gente sempre tem que fomentar, né, o início dessas práticas
porque a gente sabe que estão relacionadas, né, a um corpo mais saudável, seja a pessoa, né, sem doenças ou tenha a pessoa algum tipo de doenças. É muito raro a gente ter pessoas, a não ser cardiópatas muito avançados, que têm essa restrição mesmo de fazer atividades físicas, etc. Mas a gente sempre tem que fomentar. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui, né? Se é uma pessoa que não tinha esse hábito e começa a fazer, como você mencionou aí, repentinamente, né, ter cuidado mesmo, porque de repente o sistema cardiovascular mesmo e metabólico não está preparado para fazer uma mudança tão brusca. E a gente mencionou, por exemplo, anteriormente, a questão da hidratação, né? Então a gente pode ter, se essa pessoa inicia, né, de uma vez muito abruptamente essa mudança repentina na atividade física, a gente pode ter queda de pressão, desidratação, isso pode levar a uma injúria renal, né? Então é importante a indicação aqui, né? Inicie a sua atividade física, a gente realmente fomenta, mas realmente faça de forma paulatina. Na medicina do estilo de vida, a gente, para uma pessoa deixar de ser sedentária, a gente recomenda 150 minutos de atividade física, né, aeróbica, isso dá 30 minutinhos por dia de segunda a sexta, né, numa atividade de intensidade moderada, que é aquela que, para quem está em casa, pode encontrar essa faixa quando ela está, por exemplo, tendo durante o exercício capacidade de falar, cansada, né, se sente cansada, mas ainda pode emitir frases. Essa é a atividade moderada. Se ela passou do nível de intensidade que é o adequado para ela, ela não vai conseguir, durante o exercício, né, manter a fala. Tá? Então, é uma maneira, né, prática da pessoa que está em casa aí, medir os seus níveis de intensidade no exercício físico. E para além das questões de alimentação e de atividades físicas, tem outras mudanças aí que também valem a pena fazer em prol da nossa saúde, né, doutora? Com certeza. É importante a gente mencionar aí que esse olhar integral, né, da nossa saúde, hoje em dia, vai vincular também um sono de qualidade como algo fundamental para a gente poder ter uma longevidade saudável, a questão da conectividade, né, conexões sociais, a nossa conexão com um propósito, né, com algo maior, também é algo que a gente indica, está cientificamente indicado, e evitar tóxicos, né, o tabaco, o álcool em excesso, a questão da nutrição, você falou, a atividade física e o famoso manejo do estresse, né, que é um dos pilares da saúde, que a medicina do estilo de vida realmente fomenta e que inclusive está ligado aí a mudanças hormonais que podem dificultar a que a pessoa, por exemplo, que tem dificuldade em perder peso, de que ela perca esse peso. Né? O estresse não controlado, ele provoca alterações no organismo que vão dificultar esse processo de emagrecimento. Então, também é importante pontuar, né, a importância da gente tratar esse pilar. Ou seja, o corpo não são pedacinhos em separados, está tudo ali se comunicando, né, doutora? Isso, perfeito. E no seu consultório, como você trabalha mais voltada realmente à medicina do estilo de vida, o que as pessoas buscam, né, quando buscam um profissional assim? Ou quais seriam as queixas que a pessoa já traz normalmente? Eu atendo muitas pessoas, né, que têm queixas, por exemplo, óbvio, pessoas que querem emagrecer, mas pessoas que têm queixas que a gente chama de sintomas gerais ou constitucionais. Por exemplo, cansaço frequente, né, a fadiga, vivo cansada, né, pessoas que, por exemplo, têm de repente problemas de sono, insônia, né, ou pessoas que não conseguem, têm problemas sérios de ansiedade e não conseguem controlar, isso afeta suas atividades no dia a dia, e também pessoas, obviamente, né, que tem, às vezes, mulheres à meia idade, que têm calorões, né, e problemas aí a nível hormonal, né, e isso afeta realmente muito a qualidade de vida. A medicina do estilo de vida, doutora, que engloba esse modelo, desse olhar para a saúde, como você falou, ela vem ganhando força? Com certeza, né? Nós estamos muito felizes porque cada dia que passa os profissionais realmente, né, que se preocupam em atualizar-se, estão aí vindo para esse movimento. Hoje em dia, né, os dados que eu tenho são no estado de Santa Catarina, 14 profissionais certificados internacionalmente,
né? E no Brasil temos pouco menos de 300 profissionais da saúde certificados. Se não me falha a memória, o número era, né, exato de 248, né? Mas mesmo assim é uma cifra realmente que precisa se expandir, mas com certeza a medicina do estilo de vida está nos principais congressos de medicina a nível mundial, porque ela engloba um novo paradigma de saúde. A gente achava que para a gente buscar o médico a gente precisava simplesmente estar doente e ir tratar a doença. E essa nova medicina, ela gera, né, uma nova perspectiva que a gente chama de perspectiva salutogênica. Quer dizer, o que a gente pode fazer proativamente, com orientação profissional adequada, para gerar saúde e favorecer, né, uma longevidade saudável ao longo do tempo. A gente pode programar isso, porque a gente já tem, né, uma impronta científica aí de muitos estudos e a gente utiliza essa informação a nosso favor e a favor dos nossos pacientes. Bom, e fica então a pergunta agora, para quem está nos assistindo e quer fazer algumas mudanças de hábitos. Por onde a gente começa? Qual deve ser o primeiro passo, doutora? Então, o preceito básico e prático para quem quer começar, né? Obviamente deixando claro que é super importante ter uma orientação do profissional da sua confiança, mas para quem já quer começar, é o básico, né? Que a gente chama de arroz com feijão. No aspecto nutricional, é realmente ter uma alimentação bem variada. A gente fala que entre verduras, legumes, frutas, cereais e grãos inteiros, durante o transcurso do dia, a pessoa consuma 5 variedades, tá? Esse é o número mágico aí para fomento de longevidade saudável. E que também essas comidas tenham prioridade aí a nível de plant-based, né? Baseada aí em plantas, que a gente fala, alimentação cheia aí de saladas, né? Vegetais, e que tem uma proteína adequada. O nível de proteína e fibras tem que ser calculado adequadamente, pelo menos, né, 0,8 a 1 gramo de proteína por quilo de peso. Óbvio que isso pode variar segundo a finalidade, mas esse seria o básico para começar. E se hidratar bem, né? Se hidratar bem, não esquecer da hidratação. E a nível de atividade física, né, que são os 2 pilares fundamentais, nutrição e atividade física, tentar manter aí 30 minutinhos por dia, de segunda a sexta, de atividade aeróbica aí. Diária. Isso vai manter a pessoa longe da faixa do sedentarismo, isso já vai favorecer a que ela realmente tenha uma saúde muito melhor. Muito interessante, doutora. Realmente é a saúde de mãos dadas com o bem-estar, né? Que esse também é um dos lemas aí desse tipo de medicina e que todo mundo possa conseguir realmente olhar para a sua saúde e ter esse bem-estar que todos nós de alguma forma almejamos. A gente agradece muito a sua participação aqui no Bem-Estar SC. Muito obrigada de verdade. Obrigada, querida. Foi um prazer participar. Espero que todos vocês aí possam implementar medidas de estilo de vida na vida de vocês, inclusive, né, visando o objetivo do emagrecimento. O programa Bem-Estar SC termina aqui, mas na próxima edição a gente se encontra. Até lá!